Ivo, e eu vou tentar nesse vídeo pontuar algumas coisas sobre a CPI da UNE, para que você que não tem conhecimento tenha, e para quem está acompanhando tenha mais algumas informações. CPI da UNE, toda essa temática da CPI da UNE está sendo tratada há uns 3 meses, mais ou menos. Ela foi iniciada, essa discussão, pelo pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, e onde ele veio coletar as assinaturas, juntamente com a participação de alguns movimentos estudantis, e aí a gente conseguiu com que essa CPI fosse instalada, fosse, na verdade, protocolada com cerca de 245 assinaturas, né? E aí a gente te coloca que uma CPI que foi protocolada com tantas assinaturas, ela não pode ser uma CPI indesejada, e sim uma CPI desejada. Com o passar do tempo, né, com os trâmites legais, na época o presidente da casa, Eduardo Cunha, leu a CPI em plenária. Essa CPI já foi convocada os líderes partidários para fazer as indicações, e logo após essas indicações seria feita a instalação. O que vem a parte triste da CPI da UNE, e a parte que, digamos assim, que quem está acompanhando está mais lutando por isso. Nós sabemos muito bem que cada região tem o seu problema, tem a sua temática política, e que isso, de certa forma, interfere no posicionamento do deputado federal na casa. Nós temos hoje um presidente interino chamado Valdir Maranhão, que ele está sendo literalmente a marionete do governador Flávio Dino, lá do Maranhão, do PCdoB, do partido do PCdoB, e onde ele não deixa a CPI acontecer. A CPI já foi convocada 3 vezes, no último dia 21, e nessa convocação esteve no site, foi divulgada pela Câmara, foi divulgada nas redes, foi divulgada em todos os locais. Quem tem acompanhado a nossa fanpage viu que a gente fez literalmente uma contagem regressiva para que essa CPI fosse instalada. E, infelizmente, faltando 10 minutos para a sua instalação, vimos colocar na porta do plenário que estaria acontecendo a CPI o nome de cancelado. Lógico, houve uma revolta muito grande pelos estudantes que apoiam a CPI da UNE, que estavam presentes, que estavam ali de várias regiões, e a gente ficou tão inconformado que a gente chegando na hora que a gente não conseguia reagir. Tentamos conversar com o presidente Valdir Maranhão, ele não se encontrava na casa. Os deputados Marco Feliciano, Cristiane Marazil, Bruno Covas, Eduardo Bolsonaro e Newton Cardoso Júnior estiveram do nosso lado em todo o processo, em todo momento. Buscaram realmente manter um diálogo com o Valdir Maranhão, que simplesmente sumiu da casa, simplesmente ele não pôde, ele não se posicionou, e simplesmente que estava cancelado. Nós fizemos uma coletiva de imprensa, o deputado e líder do PSC, Marco Feliciano, fez uma coletiva de imprensa com os estudantes que permaneciam lá e com alguns deputados aqui que estavam apoiando o nosso movimento. Hoje, a CPI da UNE, ela vem com essa pedra no caminho chamada Valdir Maranhão, que ele, por ser presidente, ele tem essa prerrogativa e ele não está liberando. E ele alega que não quer problema com os estudantes, né? Ele disse que é interino da casa e que não quer problema com os estudantes. Ele esquece, o deputado Valdir Maranhão esquece que são os estudantes que estão querendo a CPI da UNE, que são os estudantes que estão desejando que essa caixa preta chamada UNE, essa prestação de contas, onde é que foi todo esse dinheiro. A UNE tem recebido, pelos cálculos, e olha que é uns cálculos muito por cima, sem muitos detalhes, mais de 100 milhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro pra gente não saber pra onde é que foi. Pra gente não saber em quem foi implementado. E gosto de dizer que foi um dinheiro público. É dinheiro público. Foram convênios firmados entre ministérios, entre fundações, que a gente não sabe pra onde é que foi investido esse dinheiro. Alguns convênios mais antigos, de 2013 e 2008, a gente consegue ver pelo site do TCU, quando o senador, no caso, Álvaro Dias, provocou o TCU para saber como era que estavam esses convênios. De 27 convênios, certo? Apenas 10 foram prestados contas e foram aprovados. Você imagina que o restante está tudo em aberto. Desde 2008.
Aí você me pergunta por que é que o TCU ou que o Ministério Público de Contas não caiu em cima disso. O Ministério Público de Contas caiu em cima em 2012, mas foi travado. Foi travado, você não me pergunta por quem, mas foi travado. Então, assim, você pode muito bem verificar, só colocar no Google. Coloca no Google, Uni, 45 milhões, Uni, convênios, que você vai ver quantas notícias tem sobre isso. E não sou eu, Juliana, não é o movimento de apoio à CPI da Uni que está acusando. Nós só apenas estamos querendo que esse dinheiro, que a gente tenha uma listagem e que realmente seja publicitado esse recurso, que é de forma muito, digamos, honesta, que a gente vem aos amigos e dizer que o que nós queremos é realmente que haja transparência de uma instituição que deveria proteger os estudantes. Que em nenhum momento a Uni se manifestou quando o governo Dilma, na época, fez o corte de mais de 30% de das universidades públicas, ou quando ela cortou FIES, ou quando ela cortou ProUni, em todos os programas sociais voltados para a educação que foi feito, em nenhum momento a Uni se colocou contra esses cortes, em nenhum momento ela falou sobre isso, mas ela tem se manifestado contra o golpe. Vocês podem acompanhar até mesmo na própria prestação de contas que a Uni deixou no seu site, que ela gastou cerca de R$1 milhão em um único mês para fazer essa campanha. Então eu deixo aí para os amigos que estão assistindo esse vídeo tirar as suas próprias conclusões. Nós tivemos a informação ontem, se eu não me engano, ou foi sexta ou foi sábado, eu recebi no WhatsApp a matéria onde dizia que o deputado Orlando Silva, do PCdoB, estaria protocolando um mandado de segurança para suspender a CPI. Segundo ele, a CPI não tem um objeto, que seria digamos assim, a justificativa real do porquê que existe essa CPI, e que também essa CPI não era de interesse da população brasileira. Eu gostaria de dizer ao deputado que sim, que a CPI ela tem objeto, e que sim, é a CPI que é ansiada, desejada e sonhada pelos estudantes, principalmente para aqueles que vivem na militância estudantil, para aqueles que brigam na militância estudantil e que participam da verdadeira militância estudantil, que são pessoas que estão diariamente nas universidades, estão diariamente nos colégios, sofrendo com boicote, porque simplesmente não fazem parte da Uni. E isso, deputado, é muita gente. Não é pouca gente, não. É muita gente. Hoje a Uni, ela se concentra em apenas brigar por questões partidárias. E isso é muito pequeno, deputado. E eu sou sincera em te dizer que muito me preocupa quando uma entidade que sempre gritou por democracia, que sempre brigou por transparência, por não a corrupção, ela esteja com tanto medo que precisa que um deputado protocole um mandado de segurança. Qual é o problema de ser investigado, deputado? Ninguém está acusando, a gente só quer investigação. Do mesmo jeito que existe tantas investigações no curso da justiça. Qual é o problema, deputado Orlando Silva, que tem de uma entidade tão histórica e que é muito respeitada tanto pelos deputados como pelos próprios estudantes? Ela venha realmente apresentar suas contas, ela venha mostrar para onde é que foi tanto dinheiro. Eu não vejo problema nenhum. Se eu que grito, que chamo tantos deputados nos corredores da casa de ladrões, como eu, que sou uma entidade que grita dentro da casa de golpistas, como é que uma entidade como essa não quer prestar o papel de transparente, de democrática, de acessível? Qual é a dificuldade, deputado Orlando Silva? Essa é uma pergunta que a Uni pode muito bem responder, que a Uni deveria responder. A Uni, ela tem que dar exemplo. E é esse exemplo que a gente está pedindo. A CPI da Uni, de forma alguma, ela se presta a criminalizar os movimentos, porque grande parte das entidades, que são mais de 80, deputado Orlando Silva e deputado Valdir Maranhão, já que vocês dois estão alegando que a CPI da Uni ela não tem representatividade, ela tem. São mais de 80 entidades, entre DCEs, associações de estudantes, centros acadêmicos, atléticas, movimentos de rua e juventudes partidárias que estão dando total apoio à CPI da Uni. Então não me venha com o discurso de que a CPI da Uni não é popular, que a CPI da Uni não é algo desejado. A Uni possui a sua própria oposição. E essa oposição quer apenas transparência.
E essa transparência, deputados, a gente vai ter. Sabe por quê? Porque são vários estudantes que estão completamente de olho e acompanhando esse processo. E esse vídeo é para que deixe bem claro que são esses estudantes, é essa juventude que está indo para as ruas, é essa juventude que está cobrando mais justiça, que está cobrando mais transparência, que está dizendo não à corrupção, é essa juventude que vai cobrar a fatura da UNE sobre os seus recursos e sobre os milhões que estão sendo gastos hoje, que dentro das faculdades eles não estão. Passando horas e horas em Brasília, gastando dinheiro, possivelmente. Então, eu deixo aqui todo o meu apoio às entidades estudantis e também aos estudantes que estão sendo boicotados, que estão sendo achincalhados, execrados em suas universidades por ter uma opinião certa, correta e coerente em favor da CPI da UNE. Quero deixar bem claro a toda a população brasileira que de forma alguma nós estamos querendo criminalizar. Reforço isso, nós estamos querendo apenas transparência. Eu acredito que nós não podemos fugir disso. Isso é um curso natural das coisas hoje no nosso país. Transparência e principalmente coesão. Nós precisamos disso, de coesão, quando a gente trata de políticas estudantis e principalmente da luta de classes. E aí eu novamente agradeço aos deputados Marco Feliciano, Newton Júnior, Cristiane Brasil, Bruno Covas e todos os demais partidos, todas as demais juventudes partidárias que estão conosco nessa luta. Convido a todos a curtirem a nossa página no Facebook, CPI da UNE Eu Apoio, onde a gente está trazendo as informações, estamos colocando artes, os vídeos de apoio, todas as entidades estudantis, toda a população ela está convidada a mandar para a gente as informações, denúncias, o que vocês quiserem mandar pra gente que possam somar nessa luta, a gente está recebendo. E eu gostaria muito de agradecer a toda a equipe, a todo mundo que está nessa luta pela CPI da UNE. Não é a Juliana, não é o pastor Marco, não é a Cristiane Brasil, são todos vocês que estão diariamente conosco no WhatsApp, no Facebook, que estão dizendo a gente quer e a gente precisa que a CPI da UNE aconteça. E é esse apoio que está nos fortalecendo para que e não nos deixando desanimar perante tanta dificuldade que a gente está encontrando lá na Câmara dos Deputados. Então, eu acredito que eu pude sintetizar um pouco do que está acontecendo, deixar a minha opinião e realmente pedir a todos que coloquem que a CPI da UNE é a CPI que todo mundo está esperando e que a CPI da UNE eu apoio. Obrigada, gente.